Mesmo com essa flexibilização, apesar, né, desta ampliação do horário de 6 da manhã até às 9 horas da manhã, a Fecomércio ela estima que haverá uma queda nas vendas em relação ao Dias das Mães. Nós vamos agora conversar com o assessor econômico da Fecomércio de São Paulo, Jaime Vasconcelos. Jaime, muito bom dia. Essa expectativa de redução nas vendas, ela tem alguma motivação especial? Ou alguma coisa que vocês conseguiram identificar fora, sim, problema de pandemia? Muito bom dia, é um prazer falar com vocês, é um prazer falar sempre com a Jovem Pan. E, na verdade, o que a gente nota é que quando você não possui as restrições, um desafio ao comércio ele é superado, que é a possibilidade de voltar a atender normalmente o seu, ou pelo menos mais próximo da normalidade, o seu consumidor. Mas aí nos deparamos com o problema da economia, com a queda na renda, com a queda do emprego, com a queda da confiança dos agentes, e aí estamos falando de consumidores e também de empresários, e isso impacta também nas vendas do Dia das Mães. Nós sabemos, por exemplo, que setores muito importantes nesse período, como de vestuário, ainda que tenha um crescimento projetado de 13% em relação a maio de 2020, nós ficaremos com 60% abaixo do que foi 2019, o último ano com normalidade ao Dia das Mães. O que a gente observa a partir de agora é que, superando a questão de não podermos atender, principalmente o varejo não essencial, presencialmente ao seu cliente, nos deparamos com um problema mais observado, mais computado, que é a própria economia, que é a queda de renda, que é a queda de consumo, e esse sim é o nosso desafio junto da pandemia, obviamente, para os próximos meses. Não somente para o Dia das Mães, como daqui a pouco para o Dia dos Namorados, o Dia dos Pais e o segundo semestre como um todo. Jaime, a Fecomércio estima uma queda de 3,1% em vendas no varejo no Dia das Mães. Este é o segundo Dia das Mães que nós estamos nesta situação de pandemia. O que difere este ano de 2020 para justificar essa expectativa de queda? É importante frisar que, ainda que o varejo comece a ficar aberto a partir agora da metade de abril, os condicionantes do consumo estão piores. Nós temos mais desemprego, mais inflação, uma inflação que é 2 vezes maior para alimentos, que é algo muito relevante, obviamente, às famílias que têm uma renda mais baixa e consomem maior parte do seu salário em alimentos. Temos um avanço da inadimplência, um avanço do endividamento das famílias. Então, a despeito de termos a possibilidade do comércio, e é uma ótima notícia, voltar a atender presencialmente, os condicionantes do consumo, que são, obviamente, aqueles que posicionam a capacidade do orçamento familiar, transformar renda em presentes para o Dia das Mães, em uma realidade muito mais difícil em 2021 do que foi 2020. Obviamente que, como eu disse, observando algumas atividades que ano passado estavam fechadas e esse ano estão abertas, nós teremos melhoria do seu faturamento. Só que, em comparação a 2019, estamos muito aquém do que o Dia das Mães sempre nos apresentou, inclusive apresentado agora pela Carolina aí, lá no Brás, onde a gente roga aos nossos empresários que continuem seguindo, como sempre seguiram, com os protocolos sanitários e da população com o distanciamento ao máximo possível e com as máscaras, pois, sem dúvida nenhuma, se nós sabemos que o desafio agora está concentrado na economia, nós não queremos retroceder também para o fechamento dos estabelecimentos. Nós já vimos a economia do Brasil se recuperando e se reinventando a todo momento, né? O Brasil tem um potencial econômico muito grande, mas para socorrer o comércio, nós entendemos que o momento é o momento da chegada do Pronamp, do BEM, dos programas do governo federal para o apoio a esses empresários? Não tenha dúvida. Se no período mais difícil da nossa economia nós precisamos de medidas emergenciais para iniciar o processo de retomada econômica, agora que nós podemos atender presencialmente, essas medidas emergenciais têm de vir para amparar a retomada, o início da recuperação. E sem crédito emergencial, com taxas de juros, com carência adequada à capacidade de pagamento das entidades, das empresas e também medidas tributárias que nos possa, pelo menos nesse início do processo de retomada, suspender, não é você bloquear o pagamento de impostos, mas apenas uma suspensão de 2, 3 meses dos pagamentos de impostos e posterior parcelamento,
Então, medidas creditícias, medidas tributárias, até mesmo a própria flexibilização da suspensão ou redução de contratos de trabalho, essas medidas são essenciais para o processo de retomada da economia. Repito, é uma retomada inicial, ainda tímida, condicionada também à capacidade de consumo das famílias, mas sem medidas emergenciais para essa retomada através de crédito tributário e trabalhista, fica muito mais difícil para que nós possamos reacelerar a dinâmica econômica. E nós sabemos que as atividades mais impactadas pela pandemia e pelo necessário e inerente isolamento social a ela, sem dúvida nenhuma, são o setor de serviços e também de comércio. Bom, Jaime, diante dessa evidente necessidade de ajuda, né, dos comerciantes por parte aí do governo, em função dessa crise financeira provocada pela pandemia de Covid, o Dia das Mães desse ano também pode servir como um espelho para definir o comportamento do consumidor na decisão de compra de presentes, até mesmo para as próximas datas, como você falou, né, Dia dos Namorados e as datas comemorativas do segundo semestre? Não tenha dúvida disso. Na verdade, o comércio ele funciona com essas sazonalidades das datas especiais. E essas datas dão um parâmetro ao comerciante, ao empresário que paga impostos, que emprega, como é que vai ficar o desempenho do seu setor, o desempenho da sua loja, do seu estabelecimento. Num cenário, como eu disse, de inflação mais elevada, de inadimplência e endividamento mais elevados, de crescimento do desemprego, obviamente que o consumidor fica muito mais racional, muito mais cauteloso ao fazer a compra de um produto, de um presente, como nunca ele deixa apenas para os produtos essenciais. E nessas datas especiais voltam-se as lembrancinhas, os presentes mais simples, vamos dizer assim. Isso demonstra muito bem que essa racionalidade, esse planejamento, essa cautela do consumidor, se é para o Dia das Mães a principal data para o comércio no primeiro semestre, isso vai nortear, vai dar como parâmetro como será Dia dos Namorados, Dia dos Pais, a não ser que nós tenhamos essas medidas de amparo à economia e os setores mais impactados de forma mais rápida, como é o que a gente pede, e de forma mais articulada aos poderes públicos, como a Federação do Comércio sempre pediu, não somente aos governos municipais, estaduais, mas também ao governo federal. Se nós tivermos amparo à economia, ao mesmo tempo que nós tenhamos essas restrições como nós vimos em 2021, nós teremos uma capacidade de retomar, obviamente, a normalidade setorial e a população, se amparada também economicamente, a retornar a sua capacidade de consumo. Agora, fora isso, o que nós estamos vendo no Dia das Mães provavelmente é o que nós veremos nas outras datas especiais, enquanto nós não tivermos um melhor controle da pandemia e, obviamente, da economia. Bom, nós conversamos com o Jaime Vasconcelos, ele que é assessor econômico da FEComércio de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, pelos microfones da Jovem Pan. Eu que agradeço. Ótimo Dia das Mães a todos.